Olá, gente, tudo bem? Vamos dar continuidade a mais um tema do nosso curso de pós-técnico em enfermagem, em urgência e emergência. Para quem não me conhece, meu nome é Kellen Cristina, sou enfermeira e estou acompanhando vocês nesse curso. Hoje nós vamos falar no tópico 4, dando continuidade, tá? O atendimento primário e as abordagens de principais urgências ou emergências pediátricas neonatal. Vamos entender mais ou menos como é que é a demanda, tá? Desse público. Com a demanda, né, com uma grande demanda de pacientes na qual o serviço de emergência tem se deparado o papel do profissional de enfermagem junto com a sua equipe. Esse papel da enfermagem junto com toda a sua equipe, lembrando que a equipe de enfermagem está composta por enfermeiro, técnico de enfermagem e auxiliar de enfermagem. É de prestar assistência rápida e resolutiva para minimizar as situações de risco de vida. As especificidades dos pacientes pediátricos e neonatal encontram-se principalmente na maior dificuldade em verbalizar, né, as angústias e sofrimentos durante sua internação. Então, o bebezinho, a única comunicação que ele tem é o choro, o gemido, né, as faces em que esse bebê apresenta, a inquietude em que esse bebê está naquele momento. Ele não consegue dizer o que ele está sentindo. Então, isso aí faz com que a gente não consiga, né, ter dimensão do que ele está passando, e isso torna-se uma dificuldade para a gente prestar a nossa assistência. Requerendo, né, que o profissional de enfermagem compreenda e acolha não apenas a criança doente, mas também, né, o que ele está tentando expressar. Então, nós ali, neste momento, nós tentamos o máximo entender as expressões, né, o gesto em que essa criança faz, mãozinha bem fechada, ou ele fica bem encolhidinho. Isso tudo faz com que a gente consiga ali ter uma dimensão mais ou menos do que essa criança ou o neonatal está sentindo. Vamos entender agora sobre a síndrome respiratória, né? O pulmão da criança, ele demora um período para amadurecer. Não é tão rápido como a gente pensa, né? Tem todo um processo. A síndrome do desconforto respiratório, também conhecida como doença membrana, né, é uma doença que frequentemente acomete o recém-nascido, o RN. Pré-termo principalmente com menos de 28 semanas. Então, em base, né, de acordo com as metodologias, né, de acordo com as literaturas, está ali em base com a 28ª semana, em que esse bebê, essa criança, o neonato pode ser acometido. A principal causa, tá, dessa doença é a deficiência da quantidade adequada de surfactante pulmonar. Para o diagnóstico, é necessário conhecimento adequado da materna obstétrica, da mãe, né? Como é que foi a gravidez, se ela foi acompanhada, se teve todas as consultas de pré-natal. Nós vamos fazer aquela investigação prévia, tá? Além de estar atento às condições do recém-nascido ao nascimento. Como foi o apego dessa criança, como foi o nascimento, se ele demorou muito ou pouco, se nasceu dentro do esperado, se ele teve dificuldade de respirar, tá? Na hora em que nasceu, isso tudo a gente consegue identificar, né, de acordo com o histórico dessa criança no nascimento através das nossas anotações. O surfactante pulmonar é constituído basicamente por lipídios, 90%, e proteínas, 10%. E é produzido a partir da 20ª semana de gestação, pelos pneumocócitos tipos 2, tendo a sua produção aumentada de forma progressiva no decorrer da gestação, com um pico da 35ª semana. A principal função do surfactante é diminuir a tensão superficial da interface do líquido alveolar e nos brônquios distais.
Essa é a função do surfactante, tá? Então, você entende, né, que lá no início, na 20ª semana, começa a se produzir e aí vai gradativamente, né, crescendo para que tenha-se o quê? Uma diminuição da tensão superficial na interface do líquido alveolar e dos brônquios distais, garantindo ali, né, a adequada expansão pulmonar e evitando um colapso pulmonar também, além de ser importante para a defesa pulmonar. Então, nós entendemos, né, que a partir do momento em que essa criança ela começa a ser gerada, né, todo o corpo da mãe é modificado e também essa criança ela vai sendo tecida, né? Sendo gerada ali, com cada partezinha do seu corpo tem um tempo correto, né? As crianças que elas nascem antes do tempo, que são as crianças prematuras, na maioria das vezes é preciso, né, fazer a administração de corticoide para que esse pulmão ele amadureça, né? Para que essa criança ela consiga, né, respirar ali. Se faz o uso dessa medicação, se for necessário, de acordo com o obstetra, tá? De acordo com a necessidade dessa mãe, para que essa criança tenha menos impacto, tá? Na hora do nascimento, que ela sofra menos, para que ela passe menos tempo na incubadora, que ela passe menos tempo longe da sua mãe, né? Porque lembrando que lá no início, o contato pele a pele, né? Porque você fique com a mãe, isso tudo faz com que essa criança também tenha um bom desenvolvimento. Agora nós vamos falar no tópico 4.2 sobre parada cardiorrespiratória. E quais são as nossas competências e quais são as principais causas que podem acometer essa criança de uma parada cardiorrespiratória. As causas, né, que estão relacionadas ali à parada cardiorrespiratória na faixa etária pediátrica estão relacionadas à idade, ao local do evento e às condições de saúde de base dessa criança. Então, nós temos que entender desde o início, desde quando ela começou a ser gerada, né? Nós vamos entender a mãe primeiro, todo o processo, como é que foi o pré-natal, como ela se tratou, se ela cuidou de verdade, se ela tomou de vitaminas, se ela não deixou de cuidar, né? Não só da sua saúde, mas também da saúde do bebê. Lembrando que nós temos 2 pacientes nesse momento, tá? A mãe e o bebê. Para o recém-nascido, as condições da gestação materna têm grande influência no nascimento e é de adaptação adequada à vida extrauterina, né? Então, esse bebê, quando ele está lá dentro da barriguinha da mãe, ele está no útero, ele está protegido. Ele não vai precisar fazer esforço para respirar, né? Ele não vai precisar fazer esforço para comer. Então, ele já recebe tudo ali, né? Através do cordão umbilical. E aí, se essa mãe ela está bem nutrida, se ela está recebendo uma boa oxigenação, se ela está recebendo todos os nutrientes, esse bebê ele vai desenvolver de forma correta. Além de fatores genéticos também, que isso é importantíssimo, tá? Saber como é que foi a história familiar dessa mãe, se tem doenças, se tem predisposição a desenvolver qualquer doença e se tem predisposição dessa criança também desenvolver, tá? Os fatores genéticos antecipadamente, né, determinados no decorrer do pré-natal. Durante o pré-natal, nós vamos avaliar, né, todo esse histórico familiar aí para que a gente possa ajudar essa mãe. No ambiente hospitalar, as causas frequentes da parada cardiorrespiratória são sepsia, falência respiratória, distúrbios metabólicos, reações a drogas e arritmia. Esses são os principais fatores relacionados a um ambiente hospitalar, tá? Dentro das emergências que nós estamos citando. O atendimento no momento do nascimento também pode apresentar-se como uma situação pela qual o recém-nascido não consegue passar de modo adequado, né, adaptação à vida extrauterina. Os profissionais de saúde envolvidos na assistência ao recém-nascido, no momento do nascimento, cabe a identificação precoce, tá, dos sinais e sintomas do paciente em risco. Então, geralmente, o que nós vamos avaliar é o apigar dessa criança, né? Se ela respirou bem, se ela conseguiu respirar, nós vamos verificar se ela está oxigenando, vamos verificar aqui os dedinhos dela, se não estão cianóticos, né? A expansibilidade, né? O pediatra, ele vai analisar essa criança, vai verificar todos os sinais vitais para ver se está dentro do que é o esperado. A enfermagem é responsável pelo cuidado direto e contínuo, né, destes pacientes,
tem como responsabilidade o reconhecimento dessas situações. Então, nós vamos ter o reconhecimento, mas o diagnóstico relacionado a qualquer tipo de doença respiratória está ali com o especialista, né? No caso, o pediatra. A equipe de enfermagem possui uma importância significativa dentro do centro obstétrico, desde que capacitados, claro, como eu falei, né? Nós estamos ali fazendo a nossa competência até um determinado momento. A partir do outro, a competência já não é mais nossa, já não cabe mais, né? A gente tentar diagnosticar ou identificar coisa que não está dentro da nossa competência. Então, se estiver capacitado, né, para o atendimento, a parada cardiorrespiratória em RN. Então, lembrando que a parada cardiorrespiratória, o procedimento é bem diferente de um adulto, tá? Pois na parada cardiorrespiratória, o emocional do enfermeiro e de sua equipe é testado a todo tempo. Por se tratar, né, de um procedimento onde a rapidez e a agilidade são de tamanha importância. Então, vamos lá entender. O nosso emocional, eu sempre falo, né, sobre isso, nas minhas aulas eu sempre comento. Nós não temos que deixar de lado o nosso emocional. Mas também nós temos que saber a hora que tem que usar, tá? Se eu preciso fazer qualquer tipo de procedimento, eu não tenho que deixar o meu emocional tomar conta disso. Eu tenho que agir, eu tenho que fazer. Depois, se eu tiver que chorar, se eu tiver que sofrer, eu vou sofrer. Mas naquele momento, tá? Eu tenho que ser racional. Eu vou ser racional porque eu preciso realizar um procedimento e a vida dessa criança está na minha mão. Então, eu preciso, tá? Pensar rápido, agir rápido, para que essa criança tenha menos possível de lesão, tá? Nesse momento aí de parada cardiorrespiratória. Esse desempenho, né, e eficácia sobre pressão, que é o que nós vivemos constantemente, né? Muitas das vezes a gente pode ter ali situações dramáticas, né? Os funcionários de enfermagem têm que ter um olhar clínico para alguns itens importantes logo no início da parada cardiorrespiratória. Técnicos e auxiliares de enfermagem poderão assessorar o enfermeiro neste atendimento inicial e ficar à sua disposição para todas as tarefas que envolvem a necessidade de uma parada cardiorrespiratória. Então, os técnicos de enfermagem e os auxiliares de enfermagem, eles vão ter que estar sempre a posto, tá? Se o enfermeiro precisar de alguma coisa, por isso que é tão importante a gente saber o que se precisa, né, numa parada cardiorrespiratória. O primeiro passo consiste na avaliação dos sinais vitais, importantíssimo, tá? A gente ter esse padrão para que a gente consiga desenvolver o processo, né? Isso poderá ser feito no momento da avaliação do APGAR, tá? Na hora do nascimento, foi o que eu falei, é onde nós vamos avaliar se o paciente nasceu respirando bem, se ele está com uma boa responsabilidade pulmonar ou não. O choro também, né? Nós vamos identificar se a criança chora bem ou se o chorinho dela tá bem fraco, né? É importante, porque se ela chora bem alto, significa que ela tá com uma boa responsabilidade pulmonar. Se ela faz força, se ela tenta chorar e aquele chorinho sai bem fraquinho, significa que ela tá ali tendo, né, uma dispneia, ela não tá conseguindo respirar adequadamente. O choro significa uma respiração não efetiva, o choro fraco, ok? Com a ventilação inadequada do recém-nascido. A verificação da frequência cardíaca é realizada imediatamente, identificação e contagem da pulsação do cordão umbilical ou da ausculta pulmonar. Então, todos esses sinais vitais, na hora do nascimento, são verificados, né, pelos técnicos de enfermagem, ou o pediatra que estiver no momento ali também ele pode fazer isso, tá? Mas geralmente quem toma conta dessa situação toda é o técnico, os cuidados ficam direcionados aos técnicos de enfermagem junto com o enfermeiro. Os principais sinais de uma parada cardiorrespiratória são a apneia, que é a ausência da respiração, tá? Frequência respiratória ali, maior que 40, né, por minuto, a ausência do pulso em grandes artérias, aqui você pode sentir, né, artéria, que você, só de tocar você já consegue sentir, tá?
pele pálida e acianótica. Então, você compreende, quando o bebezinho está ficando cianótico, entende-se que ele não está conseguindo oxigenar, todo o seu corpo, né? Nós vamos logo verificar aqui, né, os periféricos, os dedinhos, a unha, vamos ver como é que tá, os pezinhos, e aí os lábios, né, nós conseguimos logo identificar. Se ele estiver ficando pálido e cianótico, isso aí é um sinal bem característico de uma parada cardiopulmonar. Então, esses são os principais, né, os principais sinais que a gente precisa ficar de olho e bem atento na hora do procedimento que nós estivermos realizando, né, os cuidados com essa criança, né, verificar o apigar, se o chorinho dele está forte, se está fraco, se ele está conseguindo fazer uma boa expansibilidade pulmonar ou não. No tópico 4.3, nós vamos falar sobre convulsões. As convulsões que ocorrem no período neonatal são difíceis de serem reconhecidas e podem incluir movimentos oculares anormais. Então, são aquelas convulsões que nós falamos que são bem discretas. Então, geralmente, né, a mãe, quando essa criança está lá, né, o tempo todo sobre o olhar da mãe, a mãe ela fica muito mais atenta. Então, qualquer coisa que essa mãe fala, olha, meu filho não está bem, ele não está normal, ele está fazendo movimentos que não são comuns, e aí a gente já começa ali a ter, né, um olhar diferente com essa criança. Normalmente, né, esse movimento eles são horizontais, mantendo desvio no olhar, sucção labial, movimentos anormais de língua, movimentos de pedalar, né, que eles ficam bem agitados, assim, com as perninhas agitadas, ou apneia. Ou essa criança também vai ficar sem respirar. As crises convulsivas atendida na emergência. Crise convulsiva febril é definida como uma crise associada com a temperatura acima de 38 graus. Em criança entre 6 meses e 5 anos, com infecção, tá, do sistema nervoso central. Lembrando que hoje, tá, de acordo com o novo protocolo, nós não damos mais banho nessa criança a frio, ok? O que nós temos que fazer é dar um banho nessa criança na temperatura ambiente, tá? Você não coloca logo a criança dentro da água fria para baixar essa temperatura, não. Nós vamos colocar essa criança para tomar um banho, para resfriar, ou mesmo, tá? Fazer compressas ali nessa criança com água em temperatura ambiente, tá? Não pode ser fria, que antes era o que se era feito, agora tem que ser em temperatura ambiente. Essas crises convulsivas, elas podem ser classificadas como simples, né, que em menos de 15 minutos, sem recorrência em 24 horas, ou complexa, que são a focal, com duração de pelo menos 15 minutos, ou em recorrência com 24 horas, além do déficit, né, que é o neurológico focal. Então, essas convulsões, elas são às vezes muito delicadas e precisa ter um olhar bem atento, tá, da equipe de enfermagem. O estado epilético febril apresenta-se como crises febris, né, generalizada ou parcial, que envolve para generalizada por mais de 30 minutos. Então, também são vários fatores, né, que nós precisamos observar. O estado epilético febril está associado à história familiar de epilepsia e ainda também está associado ali às anormalidades neurológicas, né? Geralmente, nós conseguimos ali reconhecer, né, se essa criança ela vai ter algum problema neurológico quando nós estamos ainda fazendo, né, o pré-natal. Quando essa criança, a mãe, né, vai fazer a ultrassom e o perímetro cefálico dela ali não está dentro do padrão, ou até mesmo depois que essa criança nasce, a gente verifica, né, e não está dentro do padrão, pode ter ali alguma anomalia, né? Mas, claro, que no nosso caso, nós não vamos diagnosticar nada. Quem vai diagnosticar qualquer tipo é o neurologista, né? Que aí nós vamos passar todo o que está acontecendo com essa criança e ele vai avaliar. A crise epilética após o traumatismo craniano, que é o TCE, aproximadamente ali de 20 a 40% das crianças que sofrem de TCE pode apresentar crise epilética pós-traumática.
Então, né, se essa criança tiver tido um trauma ali, encefálico, né, que agora nós mudamos também a nomenclatura, né, é necessário solicitar uma tomografia computadorizada, que é uma TC, de crânio, a fim de excluir lesões neurológicas. Então, essa TC, ela é essencial para que o neurologista avalie, para saber o que aconteceu, né, se teve alguma lesão ou se não. E aí se faz uma exclusão de acordo com o especialista da área. O estado de mal epilético é o quadro convulsivo mais temido na emergência. Caracteriza-se por crises convulsivas contínuas por mais de 30 minutos ou 2 ou mais convulsões de curta duração e sem recuperação de consciência entre elas por mais de 30 minutos. A estabilização do paciente em crise convulsiva na emergência é prioridade. Então, nós temos que estabilizar esse paciente. Nós temos que manter os parâmetros, tá, adequados para que essa criança tenha o menos possível de lesão. Faz parte, né, da abordagem que nós vamos ter com essa criança inicial, né, atentar ali para a função cardiorrespiratória, nós vamos reconhecer isso através dos sinais vitais, tá? E para as possíveis complicações das crises ou a sua terapêutica, com hipotensão arterial, arritmia cardíaca e depressão respiratória. Então, tudo isso aqui a gente só consegue identificar se a gente estiver verificando os sinais vitais, né? Se a gente estiver atento aos sinais vitais dessa criança. Senão, eu não vou conseguir identificar. Então, essa criança ela precisa estar constantemente monitorizada. Os cuidados de enfermagem relacionados ao RN, né? Identificar o RN com risco de convulsão, posicionar o RN de forma segura, tá? Providenciando um ambiente calmo, que é importante, tá? Otimizando ali, né? Nós temos que otimizar logo, né, um acesso periférico. Sempre a criança ela tem que estar com acesso logo periférico, de preferência de calibre grosso, para que a gente consiga, né, ter um resultado logo. Providenciar, né, fonte de calor, oxigênio e de respiração. Esse paciente ele precisa estar num leito que seja respiratório, tá? Para que qualquer coisa tenha, né, como a gente monitorar essa criança e ofertar oxigênio, administrar alimentos segundo prescrições e necessidades hídricas do RN, balanço hídrico em cada turno. Então, cada turno, cada plantão vai ter que anotar quanto foi colocado para dentro dessa criança, quanto foi infundido e quanto foi expelido, ok? O controle rigoroso dos parâmetros, né, de sinais vitais, que é importantíssimo, como eu falei, nós não temos como ter, né, esse controle se não tiver, mas geralmente essas crianças elas estão dentro da UTI, né, e elas estão constantemente monitorizadas pelos monitores, né, que tem lá o tempo todo. A vigilância estreita, né, de identificando, né, precoces sinais de crise convulsivas. Então, as crianças, elas sempre têm um gatilho na hora que elas vão ter, né, uma crise convulsiva. Então, nós já temos que ficar atento para isso. Coleta de amostra para exames e providenciar logo, de preferência, o resultado, né, pedir preferência, urgência para que esse resultado ele chegue logo, para que o médico avalie, né, o resultado dessa criança, porque é uma emergência, então ela precisa ter, né, um cuidado diferenciado. Em relação a crises convulsivas, né, é importante a gente também, né, lembrar que as mães elas não estão acostumadas com isso. Elas ficam muito desesperadas. Então, o nosso papel referente, né, aos cuidados que nós temos que prestar não só com a criança, mas também com os acompanhantes, é tentar tranquilizar, tá, esses acompanhantes da melhor forma possível. Como? Oferecendo informação, né? Informando tudo o que está acontecendo. Se a mãe não puder estar lá, né, nesse momento, por gentileza, né? Por uma gentileza, a gente vai lá informar o que está acontecendo, porque as mães elas ficam muito preocupadas. E aí isso também pode gerar transtorno na hora do nosso atendimento. E aí o que menos a gente precisa nesse momento é que esteja, né, uma confusão. Então a gente precisa ter um ambiente calmo para trabalhar e para que a gente possa socorrer essa criança o mais rápido possível. No tópico 4.4 nós vamos falar sobre desidratação grave, tá? Aqui na região norte nós temos um problema seríssimo com os indígenas,
né, que eles chegam com bastante desidratação, as crianças chegam bastante desidratadas, né, e a gente tem um problema muito grande com isso. A desidratação grave faz com que a criança fique sonolenta, letárgica, né? Então ela só quer dormir, ela fica letárgica, os movimentos dela ficam bem devagarzinho, ela não consegue nem se alimentar, nem mamar, né? Na hora que você coloca no peito, ela não tem forças para isso, porque ela está desidratada. E a desidratação, tanto num bebê como no idoso, pode levar à morte. Sendo que esse é o sinal, né, que ela precisa ser examinada pelo médico e levada para o pronto-socorro imediatamente, tá? Não dá pra gente ficar com uma criança que não está se alimentando, que não está, né, tendo nenhuma resposta, letárgica, que só quer dormir, não quer fazer nada, não tem movimento, não tem atitude de nada, a criança não tem atitude de nada. Então, assim, é muito importante que esses profissionais, né, se identificarem isso, ou se essa criança estiver em casa, que levem imediatamente, né, para o pronto-socorro para que tenham os cuidados devidos. Não há, né, ainda, a criança ela chora, mas não cai uma lágrima. Por quê? Porque não tem mais como desidratar, não tem mais nada para sair do corpo dessa criança. Ah, então, assim, é um choro seco, né, que nós falamos. É possível que a pele da criança esteja azulada a cianótica. E a pele fria, né? Essa criança ela fica com a pele bem fria. É evidenciado por relato de dificuldade de ingestão hídrica, né? Ela não vai conseguir tomar nada. Boca seca, mucosas ressecadas, letargia associada com um quadro de vômito ou diarreia ou fontanela deprimida. Então, essa criança, né, nós vamos tocar aqui, a fontanela dela vai estar bem fundinha, né? A fontanela, vulgo que as pessoas chamam muleira, né? Então, ali vai ficar bem fundinha, significa que essa criança está muito desidratada. Ela não está bebendo água, ela está tendo diarreia. Então, uma criança, para desidratar, é muito rápido e muito perigoso uma criança desidratada. Até para você pegar um acesso nessa criança fica difícil. Quando o paciente chega, tá, ou evolui a uma desidratação grave, é o momento em que devemos pensar, tá, em métodos mais invasivos para a terapia de reidratação, tá? Ela ocorre ali por via parenteral, possui, né, 2 fases de expansão e manutenção e reposição. Então, nós vamos precisar imediatamente, né, expandir essa criança, dar soro para que ela consiga ali se hidratar o mais rápido possível. E aí, depois nós vamos fazer a manutenção, de acordo com o que o médico solicitar, e nós vamos fazer a reposição também de acordo com as prescrições médicas que forem, né, colocadas para a equipe de enfermagem. Tá? Relacionado à desidratação, tá? É muito comum, como eu falei, e as mães precisam ter um cuidado redobrado em relação a isso, tá? Qualquer sinal de desidratação, o importante é que se procure logo uma unidade básica de saúde ou uma unidade hospitalar se estiver muito grave. Falando lá no tópico 4.5, né, sobre intoxicação exógena. Aquilo ali que acontece, né, muito com as crianças, né? Em relação aos produtos que ficam embaixo, tá? Esses armários em que a gente coloca produto de limpeza, soda cáustica, né? A criança geralmente está brincando ali pelo chão, engatinhando, e aí vai, pega, coloca na boca, e aí a gente tem que estar bem atento, tá? Lembrando, quando a criança começa a engatinhar, a gente tem que ter um cuidado redobrado, porque ela vai passar por várias fases, e tem uma fase que é a fase anal, que tudo ela coloca na boca. Por quê? Porque ela está experimentando. É uma coisa diferente, ela quer ver o que é. Então, nesse momento aí, as mães elas têm que ficar bem atentas, né? E é onde acontecem as emergências e urgências. Essa intoxicação consiste na introdução de substâncias, né, no organismo em doses nocivas que podem comprometer a sua funcionalidade. Então, essas substâncias, elas podem ser várias, né? Porque são substâncias que não são comuns da criança estar tomando, né? Vai fazer mal para o corpo da criança, até para um adulto, imagine para uma criança que está em fase de desenvolvimento. Na intoxicação, ocorre ali a produção de metabólicos que provocam uma instabilidade transitória no sistema fisiológico.
É considerado uma emergência pediátrica de potencial grave, mesmo que a criança esteja assintomática, tá? Isso também pode acontecer com remédio, tá? É importante que se entenda que o remédio ele precisa sempre estar no lugar alto, não deixar à disposição da criança. É importante que a equipe de enfermagem, investigue como ocorreu o episódio de intoxicação, a substância ingerida, a quantidade ingerida, há quanto tempo essa substância foi ingerida e os sinais e sintomas. É difícil, muitas das vezes, a mãe dar todas essas informações porque ela vai estar muito nervosa. E geralmente a criança ela fica com a mãe em casa, ou com a babá, ou fica na creche. Mas o máximo de informação que você tiver neste momento é importante para que a gente passe isso para a equipe, que vai começar os procedimentos do hospitalar, se você estiver recebendo essa criança, para que isso ajude também na hora de desintoxicar essa criança. Além disso, deve verificar o uso de medicamentos, presença de distúrbios psiquiátricos, e histórico de tentativas de suicídio, principalmente em adolescentes. Hoje, infelizmente, nós estamos vivendo um grande número de adolescentes tirando a sua própria vida. E isso aí está se tornando um caso mesmo de muito, muito complicado para a gente lidar, Quem é mãe, quem é pai, que trabalha na área da saúde, entende perfeitamente, porque a gente se pega no momento em que a gente não consegue entender, esses adolescentes que a gente imagina que tem tudo, mas no fundo, eles sentem uma dor que na cabecinha deles, eles só conseguem parar essa dor tirando a sua própria vida. Isso aí tá se tornando muito frequente, principalmente no atendimento do SAMU, Então, a gente precisa ter um atendimento diferenciado com essa família, a gente precisa parar de julgar menos, Para que as pessoas não achem que depressão é frescura, que porque a criança tem tudo e ainda está fazendo isso. Infelizmente, a gente não consegue mensurar a dor das pessoas. Então, é importante a gente saber ali o histórico, o que aconteceu já com esse adolescente, para a gente entender, o motivo em que ele fez o uso dessa substância, ou até mesmo de qualquer outro tipo de veneno, ou qualquer outro tipo de substância que não vai fazer mal ao seu corpo. Que vai fazer mal ao seu corpo, Na admissão de paciente com sintomas de intoxicação, é necessário avaliar os sinais vitais. Como sempre, Primeiro, nós vamos ter que avaliar como esse paciente está. A partir disso, realizar a estabilização. Em seguida, é preciso identificar o agente tóxico e a quantidade absorvida. É como eu falei, geralmente a mãe vai chegar muito nervosa, mas você tem que tentar, puxar isso aí dela o máximo que você puder, para que isso facilite até mesmo na hora das dosagens de medicamento que nós vamos utilizar nesse paciente. Havia disposição e o tempo entre o evento, Na hora que aconteceu o evento, na hora do atendimento, isso também decide muito as coisas, As decisões terapêuticas e o prognóstico do paciente também depende dessas informações. Então, toda a informação que você tiver, que você conseguir, vai ali tornar esse atendimento mais rápido e também mais eficaz. Então, gente, olha só, sobre as emergências, eu espero que vocês tenham entendido e compreendido, Lembrando que toda informação que for colhida referente a esse paciente é de suma importância e a gente precisa ter uma delicadeza também nesse momento, ok? Muito obrigada, eu espero que a gente se veja na nossa próxima aula. Beijo, tchau!